Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aguardando o pessoal chegando. Enquanto isso, vão me dando boa noite, vão dizendo que vocês estão aí. Boa noite, Flávia. Quem mais tá aí? Vamos ver. Boa noite, Tânia. Sejam bem-vindas. Bem-vindos todos. Só mais uns minutinhos pro pessoal ir chegando e a gente já vai começar. Boa noite, Mariana. Boa noite, Ara, Nelson. Que bom ter vocês aqui com a gente. Então tá bom, então vamos começando devagarinho. Me digam aí se tá tudo bem com o som, com o vídeo, se tá tudo certo. Que aí a gente já vai começando a nossa exposição de hoje. Tudo certo então, Nelson? Então tá bom. Então vamos começar com a nossa oração, né? Calmamente, enquanto o pessoal tá chegando. Fechando os nossos olhos, concentrando o nosso pensamento em Deus, na espiritualidade superior. E respirando fundo, vamos acalmando o nosso coração. E te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos aqui em Teu nome, para mais um esclarecimento referente a este assunto tão importante que é a caridade. Que nós possamos, Pai, dentro desses minutinhos, estarmos captando todas as energias positivas que a espiritualidade está preparando para nós. Que todos nós estejamos guarnecidos pelos nossos anjos de guarda e que possamos, ao final desta exposição, estarmos muito melhores, muito mais esclarecidos, cheios de luz e de amor, Pai. Somos imensamente gratos a Ti, à espiritualidade superior responsável por este trabalho, e pedimos autorização, então, a Ti, ao mentor da Caselos de Luz, e ao mentor deste trabalho, para darmos por aberta a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Ó, chegando mais gente. Boa noite, Sandra. Boa noite, Marisa. Boa noite, Sônia. Que bom ter vocês aqui comigo hoje. Então, antes da gente começar, é sempre bom a gente lembrar, né, das divulgações dos nossos trabalhos, além das 3 exposições doutrinárias que a gente tem, né, na terça, quarta e na quinta, que é hoje. A gente também tem o IEE na segunda-feira com a Tânia e com o Marco, às 20 horas também. E também temos nas sextas-feiras o pessoal do AFA, né, que tá lá então fazendo aquele brechó solidário, que a gente leva os alimentos e troca por roupas, ou leva alimentos e deixa as roupas, né? O que importa é a gente ajudar. Então as meninas vão estar sempre lá e a gente vai divulgando na página aqui os horários, né? Tudo certinho para todos estarem lá, tá? Então convido a todos a participarem, né, dos nossos trabalhos da casa ao longo da semana, esses trabalhos virtuais aí. E pedir para que vocês curtam, compartilhem os vídeos, a nossa página, né, no Facebook e também o nosso canal lá no YouTube, né, que eu avisei para alguns, mas as nossas palestras também estão lá no YouTube. Então, para quem não tem Facebook, não quer fazer a conta, indica o YouTube para a pessoa, que
é um outro canal que a gente pode aí semear o bem, né? Tá divulgando a nossa doutrina tão querida, tá bom? Boa noite, Anitta. Boa noite, Maria Regina. Boa noite a todos que estão chegando. Então, dados os recados, vamos continuar com o nosso tema da semana, que é como praticar a verdadeira caridade. E para a gente começar, eu trago para vocês uma historinha, né? Uma história de Jesus e o óbolo da viúva que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Para que a gente entenda a história, primeiro é que a gente entenda o que é óbolo, né? E óbolo, na verdade, é esmola. Então, é a esmola da viúva, né? E Jesus, então, ele observava o gasofilácio, que na verdade é uma urna onde se depositavam as esmolas no templo. E ele, né, um dia lá, ele sentou lá e começou a observar, então, esse gasofilácio. Enquanto os ricos depositavam ali, né, as suas esmolas, que na verdade era tudo aquilo que sobrava deles, né? Uma viúva veio e depositou poucas moedas. Ela tinha muito poucas moedas e ela depositou todas as moedas nessa urna. Então Jesus, vendo essa cena e vendo sempre uma oportunidade de ensinar, né, chamou os seus discípulos e disse: em verdade eu vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram as suas dádivas no gasofilácio. Porque todos os outros deram o que lhe sobra, ao passo que ela deu o que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então Jesus traz duas formas de caridade para nos mostrar qual que é a verdadeira. E essa história de Jesus, ela nos demonstra como que a gente pratica essa verdadeira caridade, né? E aí vocês podem estar se perguntando, mas como assim dar aquilo que nos falta, né? Só que esse ensinamento, ele é muito mais profundo do que isso, porque ele nos traz, né, nos convida a refletirmos que caridade nós estamos fazendo. Então, antes de eu continuar aqui, só para responder a tua pergunta, Yara, mudou sim, agora é todas as quintas às 18h30, tá? As nossas quintas agora são um pouquinho mais tarde, para poder pegar o pessoal que está voltando do trabalho, né? Que muitas vezes de tarde não consegue assistir, tá bom? Mas é isso aí. E nos digam também se esse horário tá bom para vocês também, né? Se gostaram desse novo horário. Então, essa reflexão que Jesus nos convida a fazer com essa história é que caridade nós estamos fazendo. Porque muitos reclamam, né, que não tem dinheiro suficiente para ajudar os outros, né, que se tivesse mais, com certeza ajudariam. E esse pensamento, que muitas vezes passa por nós também, é muito louvável. Mas será mesmo que por trás dessa queixa não estaria, assim, primeiramente o desejo oculto de primeiro nos beneficiarmos, para depois poder fazer a caridade e beneficiar o próximo? Não, tem pessoas que assim desejam fazer o bem para os outros, mas prefere que esse bem, né, comece por si próprio, e nada de errado com isso. Só que ajudar-se a si próprio tem determinados níveis, né? Porque a gente pode querer nos ajudar e aí acabar tendo gozos a mais, né? Tendo mais necessidades, usufruir mais do supérfluo, e aí acaba não sobrando para poder ajudar aos pobres, ou então só o que sobra é que a gente acaba doando. Então a gente precisa analisar nos nossos corações, assim, no fundo dos nossos corações, qual é a verdadeira intenção da caridade que a gente está realizando. É se livrar de algo que não estamos utilizando mais? É para chamar a atenção que a gente está fazendo essa caridade? É para inflar nossa vaidade que não está sendo trabalhada? Ou realmente é proporcionar um bem ao próximo, né? Então, cada um responde à sua maneira, não tem problema se a resposta não for aquilo que a gente esperava, tá? O que importa realmente
é que a gente se analise como a nossa caridade está sendo feita. E isso é importante porque a verdadeira caridade, ela pensa nos outros antes de pensar em si, né? Claro, a gente vai usufruir desse material, né, dessas moedas que Deus nos dá para o nosso necessário, mas também que a gente possa pensar no próximo, pensar no outro primeiro, né, para depois pensar na gente. E o sublime da caridade, nesse caso, é que a gente pode procurar no nosso trabalho, no emprego das nossas forças, da nossa inteligência, dos nossos talentos, os recursos que nos faltam para realizar esses generosos propósitos, para realizar essa caridade que a gente tanto deseja. E aí está o sacrifício mais agradável para Deus, né? Infelizmente, a maioria, né, isso está no Evangelho também, a maioria sonha com meios mais fáceis e mais rápidos de enriquecer, né? A gente às vezes procura a porta larga, como nos diz no Evangelho. E o próprio Evangelho nos diz que a gente acaba correndo atrás de quimeras. O que são quimeras? Né? A descoberta de tesouros, ele nos dá um exemplo, né? Que é, por exemplo, que a gente fala, quem dera se eu achasse uma maleta de dinheiro na rua. Né? Ou então uma chance aleatória favorável, que nada mais é que uma loteria, ganhar na Mega Sena, enfim. Ou um recebimento de heranças inesperadas, né? Esse dinheiro que assim ele vem fácil, né? E aí a gente pensa, aí então eu vou conseguir fazer a caridade. Mas é necessário então que a gente faça essa análise da nossa verdadeira intenção e se nela a gente constatar que realmente tá isenta de qualquer ideia pessoal, ou seja, realmente de coração eu quero ajudar o outro, né? Então, tudo certo. Aí cabe a nós nos consolarmos dessa impossibilidade de não termos essa fortuna, esse dinheiro, né? Não termos essa estabilidade financeira, talvez, né? Para podermos fazermos todo o bem que a gente deseja, mas nos lembrando sempre de que quando a gente dá algo nos privando do que é necessário, essa caridade pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma, como a gente viu na história lá da viúva. E claro que seria uma grande satisfação poder ajudar em larga escala, né? Ajudar muitas pessoas, todos nós, né? Pensamos um dia nisso. Mas é preciso também que a gente lembre que uma pequena ajuda já é uma ajuda aos olhos de Deus. E se a gente se posicionar como a viúva que deu ali o que tinha para poder ajudar o próximo, essa ajuda vai ser imensa. Então agora fica mais fácil a gente entender e compreender que dar o necessário, dar os que nos falta, é o nosso tempo, é o nosso esforço, é a nossa atenção. Não necessariamente é o dinheiro ou o material, são as coisas que nos são necessárias. O tempo nos é necessário, né? O nosso trabalho, o nosso esforço é algo que vem de nós, é necessário para nós. Então essas coisas que nos são necessárias e nos farão falta, se a gente doarmos de bom coração, né, a gente vai estar fazendo a verdadeira caridade. E como o já falou lá na palestra dele, né, a gente dar com uma mão sem que a outra saiba, né, praticando essa verdadeira caridade com humildade, né, com sutileza, né, sem se mostrar, sem se vangloriar, sem deixar, né, a vaidade tomar conta nem nada, e sim pelo simples fato de ajudar e querer ver bem o outro. Que boa noite, Marco, que está chegando, Eliane. Que bom que ficou bom esse horário para vocês. A gente fica feliz. Então tá, deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar. Sim. E outra coisa que a gente tem que a caridade não é só monetária, é isso mesmo, Sônia. É exatamente isso que eu vou entrar, porque assim, a gente, lá no Evangelho, a gente também vê, né, é explicado para nós que há caridade material e também há caridade moral. O João explicou isso também lá na palestra dele na terça, sobre os tipos de caridade,
né? Então, se a gente não pode ajudar de forma material, que a gente ajude mesmo assim, que a gente não deixe de ajudar por não ter o material, né? Porque aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, encontrará 1000 ocasiões de realizar esse desejo. Então, vamos procurar, como a Tânia falou ontem, os infortúnios ocultos, onde a gente pode ser útil, né? Onde que a gente pode prestar um serviço qualquer, dar um consolo, diminuir um sofrimento, seja físico, seja moral, né? Tornar, fazer esse esforço ser útil para o outro, né? Então, na falta do dinheiro, que a gente se dispõe a dar o nosso trabalho, a dar o nosso tempo, a dar o nosso repouso, né? Muitas vezes a gente está de folga do nosso trabalho material, digamos assim, né? Ou tá de férias, enfim, tá com um tempo livre. Por que não usar um pouco desse tempo para ajudar o outro, né? Para fazer alguma coisa que seja útil para o outro, né? E a gente também tem N formas da gente ajudar. A gente viu algumas aí. A gente pode usar os nossos talentos para essa caridade, usando os nossos horários de repouso, por exemplo, para fazer um tricô, né, para fazer um artesanato, para poder fazer um concerto na casa de alguém, por que não, né? Usar as nossas habilidades. Isso também faz parte de doar aquilo que nós temos de necessário, que faz parte de nós. E nesses exemplos que eu trouxe também tá esse óbolo da viúva que Jesus nos falou, que é dar o que nos falta, que é dar o que faz parte de nós, né? Então, fazer o bem pelo simples prazer e gratidão de praticar esse bem, de ver o outro bem, né? Então, a gente não tem mais desculpa para deixar de fazer a caridade, né, gente? Basta a gente querer de coração. É isso que mais importa, né, nessa parte que a gente está vendo da verdadeira caridade. Fazer de coração, fazer com vontade, né, essa ajuda. E não por obrigação, porque caridade não é obrigação. A obrigação é levantar cedo e trabalhar e tal, né? Caridade é aquilo que a gente faz com prazer, com gosto, com vontade de ver o outro bem. E nesse capítulo do Evangelho, né, que é o capítulo 13, ele nos menciona também uma questão em relação à caridade que é bem importante a gente se esclarecer disso, né? Que o Espírito São Luís, ele nos pergunta se é lícita, né? Se é válida a beneficência, a caridade, quando ela é praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. O que vocês acham aí? Me contem. Pá. Então, fazer a caridade só para as pessoas que têm a nossa opinião, o Espírito São Luís nos ensina que não. Porque é justamente o espírito de seita, de partido, que a gente precisa abolir. Porque todos nós somos irmãos. Então, o verdadeiro cristão é aquele que segue Jesus, que segue Cristo e vê no outro, né? Vê no irmão ali um semelhante. E antes da gente socorrer, então, o necessitado, que a gente não procure. Não procure saber qual a sua crença, qual a sua opinião, seja qual for. Então, será que a gente deve ajudar só os espíritas? Será que a gente deve ajudar só os que pensam assim como a gente? Será que a gente deve ajudar só os que né, seguem uma determinada linha de pensamento? Foi essa a pergunta, Eliane. Então, São Luís diz que não. É justamente o contrário. A gente tem que abolir de nós esse pré-requisito para fazer a caridade. Então, é necessário que a gente não procure saber qual é a crença, qual é a opinião, seja o que for,
né? Que a gente ajude porque a pessoa tá precisando, porque ela tá necessitando desse socorro, né? E às vezes é uma pessoa que tá em drogadição, enfim, aí a gente acaba julgando a pessoa em vez de ajudar, que o foco é a ajuda, não a gente julgar ou tentar entender de forma que a gente não consegue porque que a pessoa foi parar ali, né? E além disso, a gente viu nos capítulos anteriores que a gente precisa amar os nossos inimigos. E isso também se aplica aqui, porque quando a gente ajuda um semelhante como nós, mesmo ele tendo uma crença diferente, mesmo ele tendo uma opinião diferente da nossa, é ajudar de certa forma alguém que tem conceitos diversos do nosso, não que seja um inimigo, né? Mas muitas vezes a gente torna a pessoa que é contrária à nossa opinião como um inimigo. Então aqui também cabe a gente ajudar de forma sincera. E além disso, né? Além da gente ter esse pensamento de não tentar criticar ou não tentar saber ajudar sempre os que pensam como nós, mas sim ajudar todos, porque todos somos irmãos, né? É necessário que haja o respeito na caridade. O respeito é fundamental, o respeito à vida do outro, o respeito à concepção do outro, né? Porque a gente não tá na pele dele para saber o que ele passou até ali para estar naquelas condições. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Devemos ajudar a todos sem distinguir esse ou aquele. Isso, é exatamente isso, Tânia. Isso, Eliane, é com amor, exatamente. E como nós, isso aí, Yara, porque assim, é isso, né? É fazer pro outro o que a gente gostaria que o outro fizesse para nós, né? Não adianta a gente colocar N empecilhos, né, para poder ajudar o outro. E a gente não tá ajudando de coração, a gente tá botando uma barganha nisso. Eu te ajudo, mas só se tu mudar a tua opinião, mas só se tu virar espírita. Isso não é caridade, né, gente? Então é que a gente socorra aquele que necessita sem interrogar a sua consciência, né? Até porque se for, por exemplo, né, um inimigo de religião, de opinião, seja o que for, esse vai ser o meio da gente fazer com que o amor se propague, passando por cima das diferenças, em prol simplesmente da gente espalhar o bem, espalhar o amor, espalhar a caridade e a paz, que é isso que Jesus nos ensina, é espalhar essas virtudes por onde a gente passar. E quando a gente age assim, com completo desinteresse, com um desejo sincero de servir, né, amorosamente ao bem, a providência divina já está a caminho para servir junto conosco e para nos socorrermos. Porque é isso, quando a gente se propõe a ajudar, né, a espiritualidade também nos ajuda, também nos incentiva. É como diz Davi no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente estiver guiado por esse pastor que é Deus, que é Jesus, nada vai nos faltar. E a gente vai conseguir sempre, cada vez mais, ajudar o próximo. Quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente é ajudado, né? Então tenhamos isso em mente também, quando formos fazer a caridade. Muitas vezes a gente só tem um pouco ali para ajudar, um pouco de tempo, um pouco de trabalho, de esforço para doar, né? E se muitas vezes a gente doa esse tempo, vai nos fazer falta. Mas a espiritualidade dá um jeitinho da gente conseguir tempo de alguma outra forma. O ônibus vem mais rápido, a gente consegue fazer as coisas com mais produtividade, né? Então, tudo conspira, digamos, para que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa fazer essa caridade de forma humilde. E eu trago aqui para vocês hoje também um trechinho. Nossa, gente, já falta 5 minutos. Um trechinho do livro da Esperança, que é do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e que nos mostra sobre dar o necessário nessa prática da caridade. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Não perguntes quem sou eu, nem digas nada valho. Honremos o serviço
que invariavelmente nos honra, guardando-lhes fidelidade e ofertando-lhes as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expresse através de ocupação supostamente esquecida na retaguarda. Nos princípios que regem o universo, todo o trabalho construtivo é respeitável. Repara esse dispositivo da lei divina funcionando em ti mesmo. Caminha e pensas de cabeça içada à glória do firmamento. Contudo, por ti mesmo não avançarás para a frente sem a humildade dos pés. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Então, que nós sejamos esses samaritanos da atualidade, como diz a parábola de Jesus lá do bom samaritano. Que a gente faça o bem, né? Que a gente preste esse auxílio, que a gente seja útil para quem precisar, sem questionar quem está sendo ajudado. A Yara falou algo muito legal ali, que diz que nas diferenças que a gente aprende e consegue evoluir. É exatamente isso. Que a gente respeite as diferenças e tente aprender com elas. E que a gente vá auxiliando. Nesse mesmo livro, ele vai nos dando alguns exemplos de trabalhos que a gente muitas vezes não nota que é feito para que algo maior surja. Vou dar só um exemplo aqui. Quando uma estrada é construída, que vai favorecer a passagem das pessoas, que vai trazer progresso para uma cidade, primeiramente é necessário que trabalhadores humildes, né, façam todo a plane da terra, tire toda a vegetação, todo o mato necessário ali para que aquela estrada seja construída. É necessário pedreiros ali que façam a argamassa, que façam todo o trabalho necessário para que aquela estrada seja construída, aquela estrada que um engenheiro provavelmente projetou. Então, todo o trabalho é necessário e todos nós temos a oportunidade de praticarmos essa verdadeira caridade. Todos nós podemos ajudar e ajudamos sempre no nosso trabalho, né? Que nem ele diz ali que não digas nada valho, porque todos nós temos valores, né? Somos importantes para o progresso da humanidade, para o nosso progresso, para o progresso de quem nos cerca, né? Pode não parecer nada o trabalho que a gente exerce, mas a gente faz somente uma parte que se une a outras partes até formar uma grande ajuda, uma ajuda que muda uma vida, que muda uma sociedade, que muda um planeta inteiro. Então, pensem nisso. A gente às vezes acha que, eu estou fazendo tão pouco. Isso nem é considerado caridade. É sim. É sim, essa caridade é importante para que, junto com outras, uma caridade maior aconteça. Quando várias luzes se juntam, um farol de amor e de luz é capaz de guiar uma multidão. Como foi Jesus e os apóstolos, como eles fizeram lá naquela época, né? Numa cidade pequenininha, Jesus nasceu, propagou sua doutrina e ela foi para lá no berço do catolicismo, que era Roma, e de lá se expandiu para o mundo. E hoje em dia, se não fosse esse pequeno passo, a gente não teria tantos esclarecimentos, tanto ensinamento que nos ajuda na nossa vida. Então, que a gente possa, né, fazer a nossa verdadeira caridade como a viúva lá da história do começo. Que a gente doe o que a gente puder, o que a gente tem de necessário, né? Se a gente não tem dinheiro, não tem problema, que a gente ajude com o que a gente tiver disponível para ajudar. E como a gente viu até aqui, sobre como praticar a verdadeira caridade, parte 1, porque na semana que vem a gente tem a parte 2 desse tema, que é fundamental, é um dos pilares do Espiritismo. Então eu acho que até aqui a gente já consegue, né, olhar melhor, né, sobre a caridade, que a gente consegue já iniciar essa verdadeira prática da caridade nas nossas vidas, no nosso cotidiano, né?
Acho que a gente consegue desmistificar um pouco o que é a caridade, a verdadeira caridade, né? A caridade que é com humildade, a caridade que faz, né? Age, sente, age, faz e passa, né? E assim vai indo. Sem querer agradecimento, sem querer nada em troca. Só fazer o bem e passar. Tá bom, gente? E eu trouxe uma indicação de leitura para vocês, que é desse trechinho que eu retirei, né? O Livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É um livro bem legal porque são capítulos curtos, mas muito profundos de ensinamento e que vão nos ajudar no nosso cotidiano, né? Às vezes ali tá ali, livre-arbítrio. Ai, quero ler um pouquinho de livre-arbítrio. Eu vou ali, pego aquele capítulo, leio, já me esclarece, já me dá um ânimo, assim, pra gente seguir a nossa rotina. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês. Adorei esse novo horário, esse novo dia, né? Já que eu era da terça-feira, agora vim pra quinta. Vou estar aqui junto com o Fabiano e com a Sandra nesse novo horário, às 18h30. E foi muito bom estar aqui com vocês hoje, tá bom? Então vamos respirar fundo esse ar que está envolvido em nós, que a espiritualidade preparou, deixou lindinho para nós, para os nossos corpos. Respirar bem fundo. E elevando o nosso pensamento ao Pai, só temos a te agradecer, Senhor, por essa exposição, que nós possamos, Senhor, absorvermos o conhecimento que a gente viu hoje e colocarmos em prática no nosso dia a dia, fazendo a caridade em todos os momentos que nós conseguirmos, em cada atitude nossa possa haver amor, paz e luz. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos auxiliou, aos nossos mentores e a toda a equipe da Elos de Luz, aos guardiões que nos protegeram. Muito obrigada por este momento de estarmos juntos, nos esclarecendo sobre a doutrina de Jesus. E em teu nome, então, Pai, em nome do nosso irmão Jesus Cristo, damos por encerrada a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, minha gente, muito obrigada. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.